Que nós vamos ouvir, ela se encontra no livro de Romanos, no primeiro capítulo do livro de Romanos. Sempre lembrando que quando a gente fala Romanos, nós estamos falando de uma carta, e nesse caso uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. Não era uma igreja qualquer. Pô, tem negócio de igreja qualquer, pastor? Eu quero dizer o seguinte, era uma igreja que estava sob um poder político muito forte. Por isso que ela não era uma igreja qualquer. Não existe esse negócio de igreja qualquer. O que eu quero dizer é o seguinte, era uma igreja importante pelo fato de ela estar sob um domínio de Roma. E Roma não era fácil. Roma botava para crucificar. Roma mandava cortar a cabeça. Porque lá o Deus era César. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve sutilmente nesse primeiro capítulo, numa parte pequena, e vocês vão entender o que aconteceu no dia 31 de outubro, no ano de 1517. Olha só. Capítulo 1, no verso 17. No Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos dá, de mais uma vez podermos ouvir esta palavra registrada e que chega aos nossos corações como ela é, como espada de dois gumes, que vai separar o nosso entendimento, que vai mostrar para nós em quem devemos crer, como devemos crer e por que devemos crer, que vai determinar em nós quem é o Senhor das nossas vidas. Portanto, Senhor, muito obrigado, porque tudo isso depende do poder da Tua palavra e não do poder da palavra deste Teu servo. Em Cristo Jesus eu Te agradeço por isso. Amém. Foi exatamente isso. Deixa eu contar para vocês uma experiência, gente. Vocês não têm ideia do poder da palavra de Deus. Quando eu digo que vocês não têm ideia, é porque eu também não tenho ideia. Porque quando eu penso que o poder da palavra de Deus tem um determinado efeito, Deus me surpreende com outro. E assim vai. A minha própria conversão se deu sem nenhum pregador estar pregando, apenas pelo fato de eu ter aberto um dia a Bíblia no livro de João, e lá estava a palavra de Deus, que se revelou a mim, e me deu o entendimento de quem Jesus era. Tamanho é o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus tem poder. Então, quando Martinho Lutero leu esta passagem, o entendimento dele se abriu. Porque até então ele servia a um sistema de uma igreja dominante, que na época vinha cobrando indulgências. E o que é palavra? Vamos simplificar a palavra? Que na época vinha barganhando mais do que partido político, para poder vender uma coisa chamada salvação, gente. Salvação. Então o que acontecia? Como na época eles queriam construir a Basílica de São Pedro, precisava de muito dinheiro. Parece que eu estou vendo hoje de outra forma no Rio de Janeiro, ou em outros lugares onde pregadores evangélicos e televangelistas ficam insistindo e tomando dinheiro das pessoas e de uma certa forma cobrando indulgências, porque se você não trouxer a oferta com a mesma, da forma livre que é como é aqui, se você não trouxer, você vai ser amaldiçoado. Se você não trouxer, você vai perder o seu emprego. Meu Deus, parece essa coisa toda que a gente ouve aí, até de Bolsa Família. A igreja de Jesus Cristo virou e está virando essa loucura. As indulgências que em 1517 chamaram a atenção de Martinho Lutero, elas se propagam hoje de forma diferente. Eles queriam construir basílica, as pessoas querem construir templo de Salomão.
Então Martinho Lutero disse: eu quero discutir esse assunto. E nessa discussão ele colocou as teses dele, 95 teses que nós não vamos discutir agora. Mas 5, que chamam de as 5 solas, chamou a atenção das pessoas. Por quê? Primeiro ele diz, pelo fato dele ter entendido isso aqui, ele diz assim: sola Escritura, somente a Escritura. Sola fide, somente a fé, faith alone. Tem alguém aqui? Não, não tem. Hoje pode falar português à vontade, né? Sola gratia, que é a graça, somente a graça. Solos Christus, somente Cristo. Sole Deo glória, a Deus somente a glória. E que bom que a Johnny não sabia do que ele está falando hoje, porque tudo que se cantou aqui foi nessa direção. Porque quando nós estamos sintonizados no processo da igreja, Deus vai nos conduzindo. Não precisa o tempo todo sentar para fazer tudo arrumadinho, mas também não precisa ser totalmente. Agora, quando você está sintonizado, deixa a sintonia do Espírito. Quando não há sintonia, então a gente tem que apelar um pouco mesmo. Mas graças a Deus tem tido sintonia, então deixa fluir pelo Espírito. Então o que acontece? Essas 5 coisas marcaram essas teses do Martinho Lutero. E exatamente o que? No dia 31 de outubro. Então eu não fico preocupado no dia 31 de outubro com o Halloween. No dia 31 de outubro eu fico preocupado em refazer na minha mente o significado dessas 5 coisas. Que 5 coisas são? Vou explicar cada uma. Primeiro, o Martinho Lutero, ele teve um entendimento através da palavra de Deus. Por isso que ele diz somente a Escritura. Porque a palavra de Deus é que traz o entendimento. E ele diz: o justo viverá pela fé. Quando a gente vai no livro de Efésios, que é um livro que o apóstolo Paulo também escreve à igreja de Éfesos, nós vamos ver que ali ele está dizendo assim: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Quando eu digo vocês, não estou falando de vocês, estou falando de nós. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem do homem, não vem das obras, para que ninguém se glorie ou vanglorie. Então o que acontece? Não tem nada que você possa fazer, por mais bonito que seja. Não tem nada que você possa pagar, por mais alto preço que seja. Não tem oferta maravilhosa que você possa fazer, que possa trazer para você a salvação, trazer para você a vida eterna. Porque você foi salva pela graça, pela fé depositada em Cristo Jesus. Então você não precisa subir 365 degraus de uma igreja. Você não precisa pagar nada a mais do que isso. Você não precisa ser o melhor ofertante deste lugar aqui. Você não precisa ser aquele que vai chegar mais cedo nem vai sair mais tarde. Você só precisa ser você, porque Deus está interessado em quem você é. E nós estamos interessados em amar você do jeito que você é. Porque vocês têm se amado. E cada um de nós tem um crescimento diferente. E a gente tem paciência. Cada um tem que ter um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência com um aqui, menos com o outro aqui. De vez em quando dá um coice ali, mas aí a gente pega e alivia e tal. De vez em quando a gente dá uns coices, gente. Eu não. Eu gostei foi do olhar tranquilo do Cardoso. O Cardoso tem aquele ar de missionário. O missionário é aquele que está num lugar onde a fome é terrível, onde tudo está caindo aos pedaços, e tu pergunta para ele, como é que estão as coisas? Tudo bem.
Cardoso tem esse jeito missionário, né? Ainda bem. Ele não é... sem comentário. Vocês não são fáceis. Então o que acontece? Martinho Lutero esteve diante da palavra. Então ele diz assim, somente a Escritura. O que ele quer dizer com isso? Que a autoridade para a fé e prática é a palavra de Deus. Mas que tradição e experiência vão correr juntos. Por exemplo, às vezes eu vejo os crentes atacando as festas juninas que a Igreja Católica promove. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho festa junina bom demais. Agora, se o cara não gosta, é problema dele. Mas é a festa de São João. E quem foi São João? Um apóstolo de Jesus Cristo. Vamos imaginar que São João tenha nascido nesse dia mesmo, que ele quer celebrar. Por acaso, hoje eu não estava doido para celebrar o aniversário da minha mulher, que é agora, amanhã? Posso esquecer, gente. Estava doido para celebrar o aniversário dela. Por acaso você não celebra o seu aniversário? E qual é o problema então da igreja celebrar o aniversário do santo? Gente, vamos parar com isso. Vamos deixa celebrar. Agora é claro, se o santo nasceu naquele dia ou não nasceu, não é problema meu. Uma coisa eu sei, celebrar o aniversário de São João é entender o quão significante foi São João no processo do Evangelho de Cristo. Porque foi João que caminhou com Cristo. Foi João que cuidou de Maria. Porque quando Maria, na situação financeira possivelmente muito ruim que ela podia ficar, especialmente com a morte, no caso de Jesus, Jesus teve o cuidado de dizer assim, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Cuida dela. Então, por que não deixa celebrar o aniversário? E se a gente tiver a oportunidade, a gente faz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existem tradições que nós temos que saber como trabalhar com elas. Por exemplo, nós vamos ter o nosso café colonial. Isso é tradição lá do Nordeste? Não. É lá do Sul. Tradição lá do Sul, gente. Isso quer dizer o seguinte, que a comida é boa. Então vamos aproveitar, vamos vir nessa tradição. Vamos usufruir desse cafezão. Eu não vou nesse tal de chimarrão porque eu já vi que queima a boca, entendeu? Mas vamos aproveitar isso, porque é uma tradição boa, não é verdade? Experiência, eu estou correndo tanto por tempo. De um lado, existe a igreja mais antiga, que fica muito aprisionada a algumas tradições. Do outro lado tem a igreja nova. A igreja nova que fica em experiências. Experiência, seja qual for que você tiver, ela não pode ser o fator de autoridade da sua fé. Esse negócio de curar, esse negócio de adivinhar que vai acontecer, gente, vocês acham que isso é só na igreja que acontece? Se isso fosse só na igreja, porque tu passa aí todo dia, vejo tanta cartomante aí, rapaz, psyche que tem aqui na América. Até no shopping tem. Só não tem ninguém falando do evangelho. Agora para lá, para ler a mão, não tem opção de gente. Mas paga para ela cuidar das tuas costas é melhor do que pagar para alguém ler as tuas mãos, né? Não é verdade? Pelo menos tu vai ficar legal, vai se sentir bem. Com a mão é só. Mas não quer dizer que ali não aconteçam as coisas. As coisas estão reveladas ali. Eu tive uma experiência, né? Aí a irmã chega, domingo bonito, domingo de sol, aí a pessoa não foi à praia, porque aqui para ir à praia tem que combinar muito para ir à praia. Aí a irmã vai toda contentinha para a igreja, para a reunião da igreja, vai tomar conta das crianças, aí chega uma outra irmã, super espiritual, cheia de experiências e de sonhos e de tanta coisa, e diz, olha, sonhei com você essa noite, que você estava num buraco e eu acho que você vai morrer. Isso é coisa que se faça, gente. O povo endoidou de vez. E quanta gente que casou aí, que mandaram casar, não, olha,
Deus está falando comigo que você tem que casar com ele. Casou, e agora o negócio casou com a tropeira. Casou com como é que chama aquilo que a minha sogra fala? Um emplasto. Casou com um emplasto. Aí agora o cara vai ter que aturar porque alguém disse que era para casar. Não fomos isso. Lembra, assim como na tradição, a experiência é importante, mas ela não pode ser autoridade na sua vida. Lembra que é isso que Martinho Lutero está dizendo. Somente a Escritura quer dizer o seguinte: se você vai ter uma autoridade de fala, de voz dentro do seu coração, que seja a palavra escrita, a palavra que está registrada. Essa palavra diz que nós sabemos que o justo viverá da fé. Viverá pela fé. Então isso é uma autoridade na sua vida e na minha vida. Para eu parar de ficar reclamando o tempo todo que às vezes a situação não está boa. Eu tenho que lembrar que eu vivo de fé. E pela fé, então eu vou alcançar as coisas que eu tenho que alcançar. Por fé. Por isso que nós devemos, eu insisto sempre aqui, Salmo 119, versículo 105, que a luz é luz e lâmpada, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Ou seja, o tempo todo, use a Escritura para ser o denominador comum da sua vida. Foi isso que Martinho Lutero quis dizer para aqueles que estavam muito ocupados em manter tradições. E hoje, na prática, Martinho Lutero está dizendo para esses e para aqueles que querem viver, de considerar como autoridade a tradição ou considerar como autoridade a experiência. A autoridade na minha vida é a palavra de Deus. That's it. Essa é a autoridade na minha vida. Ele também diz que é só a fé e a graça. A gente já viu isso. Porque nós somos salvos pela graça. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós somos salvos porque a fé em Jesus Cristo, ela é graça. Nós não podemos comprar a nossa salvação. Quando você ofertar aqui hoje neste lugar, lembre-se que você está ofertando porque o seu coração está alegre, porque você é salvo e você quer continuar contribuindo para que outros venham a ter a mesma oportunidade que você teve. Às vezes a gente não vê isso imediatamente. Você por acaso viu alguém hoje se convertendo lá na Etiópia? Não, você não viu. Mas possivelmente alguém se converteu. E se converteu porque algum centavo seu chegou lá para alguém estar lá pregando. Porque eu não vou na Etiópia pregar. Não fui chamado para isso. Então somente a fé e a graça. É uma só fé e a graça. Então a indulgência e a oferta, eu já falei um pouco disso, mostra isso. De novo, eu vou só ler para você ver que eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando o que a palavra de Deus nos diz para falar. O que está escrito. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, gente, eu não posso aterrorizar você na hora da sua oferta. Eu não posso dizer que se você não ofertar, você vai estar com a vida muito ruim. Eu não posso falar isso. Eu não posso. Sabe por quê? Porque eu estou indo contra a palavra de Deus que está escrita. No capítulo 9 da carta de 2 ao Coríntios, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, ó, vou até ler o 6, para que você tenha entendimento. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Quer dizer, a oferta que você traz, conforme você determinou no seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aí alguém pega aqui e diz assim, mas aquele que... Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Tem nada a ver em você achar que porque você dá mais oferta do que o teu irmão, você vai ter mais bênçãos do que o teu irmão. Mentira! Chega de mentira!